Saudamos a todos e todas na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Gladys e eu sou coordenadora da Pastoral Universitária e Escolar da UMESP. E temos como objetivo, dentro da universidade, o pastoreio da comunidade. Nossa pastoral é formada por uma equipe onde temos o pastor Edemir, Hércules, Wesley, a pastora Ângela, temos também as leigas Nilza Meire, a Rosane, o seminarista Gladstone e também a nossa auxiliar administrativa Elaine. O nosso objetivo enquanto pastoral é atender a comunidade da melhor forma possível, atender naquilo que ela necessita. Temos levado alento, oração, atendimento, orientação àqueles que nos procuram. Também não só para aqueles que estão aqui, mas também à distância. Nós estamos à disposição de toda a comunidade universitária e escolar. Nós temos atendido também a todos, não apenas no atendimento pessoal, mas com orações, como já falamos, mas também em campanhas de auxílio solidário, como a campanha do agasalho, atendemos o GRAAC, atendemos algumas entidades assistenciais, quando arrecadamos leite, gelatinas ou outras, aquilo que necessitam. Apoiamos, de um modo geral, a todos os alunos naquilo que eles precisam e estamos auxiliando também os alunos em alguns momentos que eles têm atendimento aqui no campus Rude Ramos. À distância, nós também atendemos aqueles que nos procuram através do e-mail pastoral@metodista.br, pastoral@metodista.br e pelos telefones 4366-5534, aqui em Rude Ramos. Estamos à sua disposição. Gostaria de, nesse dia, deixar também com vocês uma mensagem. Nós estamos iniciando também um período de Olimpíada, um período de esportes nesse segundo semestre, que também vem de encontro ao tema que os nossos colégios têm desenvolvido, ou seja, Jesus Cristo, uma confraternização para a vida. E nós temos esse no cenáculo, que é exclusivo para as Olimpíadas, e nós vamos ler o texto desse primeiro dia, que é um texto de João 13, verso 34, que diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O texto escrito é pelo senhor Arthur de Assis Ribeiro, de Belo Horizonte. Ele diz assim: em 2014, recebi em minha casa um amigo dos Estados Unidos. Tudo que ele queria era participar da Copa do Mundo no país do futebol. Ver as ruas tomadas por gente de vários países, gritar a cada gol e ver a energia de um esporte pode aproximar pessoas de todos os cantos do mundo. Infelizmente, para nós brasileiros, a alegria foi diminuindo a cada gol sofrido na semifinal inesquecível com a Alemanha. Eu lembro que ele me olhou sem saber como reagir. Ele estava constrangido, talvez por não conseguir sentir a dor que aquele simples jogo representou para nós brasileiros. Quando voltamos para casa, minha vontade era de ir dormir para aquele dia acabar logo. Mas ainda era muito cedo. Foi então que percebi que ele não precisava compartilhar essa tristeza. Afinal, tínhamos acabado de viver algo memorável, que jamais será esquecido. Ele não queria que a lembrança dele fosse de um dia triste. Chamei-o e fomos para um restaurante onde os alemães estavam reunidos. Tenho certeza que ele ficou muito feliz de poder fazer parte daquela grande festa que acontecia ali. Como o dito no versículo que nós acabamos de ler: como eu os amei. O amor de Jesus para nós não é egoísta. Pelo contrário, ele abriu mão da vontade dele para que fosse feita a vontade do Pai. Os Jogos Olímpicos estão chegando e, com eles, todos nós temos a oportunidade de ver o esporte como uma forte ferramenta de união. Com isso, que nós possamos entender que o amor de Cristo não possui fronteiras. Que cada um de nós possa, neste dia, lembrar que
a maneira melhor de vivermos é nos amando, nos respeitando uns aos outros, para que possamos ter um mundo melhor, um país melhor. Que neste semestre que está começando, que as suas energias voltadas para os estudos possa também estar voltado para conhecer mais a Cristo e conhecer mais o seu amigo, o seu companheiro, aquele que está à sua volta. Ame mais. Desenvolva mais essa virtude diante do mundo para que transformemos o nosso mundo em um mundo melhor. Que Deus abençoe a todos, tenhamos um grande semestre produtivo e um grande semestre na presença de Deus. Que Deus os abençoe. Olá, boa noite. Eu estou aqui para dar boas-vindas a vocês, alunos e alunas da educação à distância, a esse novo tempo que vocês começam conosco na Universidade Metodista de São Paulo. É muito importante que vocês tenham disposição para não somente participar das teleaulas, mas participar das discussões que vão acontecer nos chats, né, nos momentos em que vocês estarão juntos no polo, mas também nos momentos em que, por meio da tecnologia, estaremos ligados, estaremos conectados. Então, eu quero dizer que é muito importante para nós, da Universidade Metodista, recebê-los e recebê-las nesse nosso modelo de educação à distância. Estamos muito felizes por recebê-los aqui na universidade. Em alguns cursos, né, da educação à distância, eu creio que terei a oportunidade de participar também como docente, em outros não, mas tenho certeza que todos os colegas docentes que vocês terão no decorrer do curso estão em condições de oferecer o que há de melhor nesse momento para a formação de cada um, de cada uma. Sejam muito bem-vindos, estejam dispostos e que porque nós estamos dispostos a trabalhar com vocês nesse tempo que vamos passar juntos. Que seja um semestre muito legal, gostoso, abençoado e que tenhamos condição de avançar juntos, crescer juntos e aprender juntos, porque não? Esse é o nosso maior desafio. Um grande abraço a cada um, a cada uma, muito bem-vindos, muito bem-vindas, sintam-se acolhidos na Universidade Metodista de São Paulo para esse tempo que teremos de aprendizado juntos. Um grande abraço a cada um, a cada uma e até breve para alguns cursos. Para outros, nós também nos encontraremos em outros momentos no decorrer do curso de vocês. Muito obrigado. Olá, muito boa noite a todos os nossos monitores, monitoras, coordenadores de polo, aos nossos queridos alunos e alunas, aos egressos que estão presentes em todos os polos, né? Temos também alguns convidados da comunidade externa. Por favor, gostaria que os monitores se manifestassem aí já nos chats, né? Nos informando os participantes. Estamos aqui, agradeço muito a presença do professor Fernando Coelho, professor da USP e também presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Seja muito bem-vindo, professor Fernando. Ele vai falar hoje sobre a profissão de gestor público no Brasil, formação acadêmica e inserção profissional, e eu tenho certeza que todos vocês aproveitarão muito este tempo de aprendizado. Boa noite a todos, é um grande prazer. Espero que tenhamos um bom diálogo nesta noite sobre gestão pública. Vamos aos objetivos e na volta o professor Fernando já começará a sua palestra.
Muito bem, pessoal, mais uma vez, boa noite. É um prazer estar com vocês no curso superior de Tecnologia em Gestão Pública da Universidade Metodista. Eu tenho, durante os últimos 2 anos, conhecido muitos cursos do campo de públicas no Brasil, de graduação, sejam bacharelados ou a graduação tecnológica. Já estive em muitos cursos presenciais e esta é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar num curso à distância, conversando com alunos em muitos polos de educação, aqui da Universidade Metodista, sejam aqui da região sudeste, também alunos aí na região norte e nordeste do Brasil. Nesta noite nós vamos dialogar sobre a profissão do gestor público no Brasil, a sua formação acadêmica e inserção profissional. Todos vocês são alunos, imagino que parte de vocês já são alunos profissionais, atuando na gestão pública, seja no primeiro setor, trabalhando no setor público estatal, no poder executivo, legislativo ou judiciário, e aqueles alunos que atuam no terceiro setor, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, nas OCIPs, em partidos políticos, Imagino também que alguns alunos na iniciativa privada. Então vejam que vocês são alunos que já são, muitos dos quais profissionais, atuam no mercado de trabalho amplo e diverso. E é sobre isso que vamos falar nesta noite, deste mercado de trabalho do gestor público, as diversas oportunidades que um aluno de gestão pública, após concluir o seu curso, tem para adentrar no mercado de trabalho. Antes, porém, na nossa palestra, nós vamos falar da formação acadêmica na nossa área, que é uma formação que vem sendo revalorizada nos últimos anos. Temos hoje uma diretriz curricular nacional para o ensino de graduação em administração pública que reconhece essa formação e, portanto, os egressos que têm essa formação e adentram no mercado de trabalho. Bem, então vamos dialogar. Vou aqui apresentar para vocês a estrutura da nossa apresentação. O que eu preparei para vocês nesta noite? Vamos falar inicialmente sobre o campo de públicas, que é um conceito relativamente novo no Brasil. O que é esse campo de públicas? É a congregação dos diversos cursos de graduação, bacharelado e tecnológico, na área de administração pública, gestão de políticas públicas e gestão social. Nós temos hoje N nomenclaturas que se referem à formação acadêmica na nossa área. Vamos entender o que é o campo de públicas. Na sequência, nós vamos discutir a função profissional da nossa formação acadêmica, ou seja, qual é a relação entre nossa formação acadêmica e o mercado de trabalho. E, finalmente, vamos falar deste mercado de trabalho no Brasil, relacionado ao governo, o primeiro setor, mas também ao terceiro setor, as organizações sem fins lucrativos e ao setor privado. Muitas vezes as pessoas falam, mas tem relação gestão pública com o setor privado? Tem. Nós temos algumas ocupações no setor privado que guardam relação com a nossa formação acadêmica. Pois bem, para iniciarmos então a nossa aula, que eu diria que é menos uma aula e mais uma palestra, nós podemos pensar o seguinte, entramos num curso de gestão pública. Eu imagino que vocês sejam alunos dos mais diversos períodos, Tem alunos aí do primeiro período, que estão iniciando o curso neste instante, já devem ter alunos também do último período, já fazendo essa transição para o mercado de trabalho, ou quando já é um aluno profissional, já se aproveitando dos conhecimentos obtidos aqui na Universidade Metodista e aplicando esses conhecimentos nas suas ocupações, Mas o que acontece muitas vezes é que o aluno no primeiro período, e aqueles que já estão no último período vão se identificar com o que eu estou falando, quando eles se deparam com uma matriz curricular no curso de gestão pública, eles observam, vamos assim dizer, um lego de disciplinas em gestão pública. Então vocês têm disciplinas de finanças públicas, políticas públicas, desenvolvimento local, filosofia, estatística, metodologia, economia do setor público, planejamento governamental, recursos humanos, contabilidade pública, governança. Ou seja, o que nós podemos pensar?
Nós temos aí disciplinas que guardam relação com diversas áreas do conhecimento. E num primeiro momento, muitas vezes é como se fosse um jogo de Lego, onde o aluno não consegue fazer a relação entre as peças. E é normal. Por que que isso é normal? Porque a área de gestão pública é uma área de natureza multi- ou interdisciplinar, né? Ou seja, não é uma área de conhecimento que se apresenta como uma disciplina, né? É uma área de conhecimento que tem relação com diversas disciplinas. Então, muitas vezes, num primeiro instante, o aluno tem aquela dificuldade, né, de fazer a relação. Mas, no decorrer do curso, ele vai, no segundo, terceiro e quarto período, fazendo esta relação para ter essa formação, né, acadêmica, que hoje no Brasil podemos dizer que é uma formação acadêmica diferenciada. Até porque não são muitos os cursos e, ao mesmo tempo, é uma formação valorizada, seja pelo crescimento do setor público, ou pela identificação do próprio setor público, que é bem-vindo à formação de um gestor público, né, que tenha essa composição inter- ou multidisciplinar. Pois bem, essa composição multi- ou interdisciplinar mostra o que para nós? Mostra exatamente que a gestão pública, e aqui eu vou usar o termo gestão num primeiro momento, né, como sinônimo de administração, e daqui a pouco nós já podemos fazer uma diferenciação, né, ela sempre guarda relação com pelo menos 4 áreas de conhecimento. Não que ela se limita a essas 4 áreas, mas essas 4 áreas têm uma presença significativa na nossa formação. E quais são essas áreas? Como vocês podem visualizar, uma área mãe é a área do direito, muito forte no nascimento da administração pública nos países ibéricos ou de colonização ibérica, né, como é o caso do Brasil, mas também a própria área das ciências sociais, e aí nós estamos falando da sociologia, da ciência política, né, que são 2 áreas muito importantes, afinal, a administração pública é uma área de natureza política, nós não podemos despolitizar o debate, daí a importância das ciências sociais, né. Uma terceira área é a área de administração, né. Afinal, na administração pública nós temos um conjunto de ações, né? Geralmente no setor público estatal, um conjunto de ações governamentais, e essas ações precisam ser implantadas, executadas, portanto, políticas, planos, são traduzidos em programas governamentais, projetos públicos, e é a administração que oferece todo o arcabouço, né, ferramental, os instrumentos, as técnicas para esse trabalho da gestão pública. E, finalmente, a área da economia, né? E aí todo o debate das finanças públicas, né? O setor público, como qualquer área, né, se depara com necessidades infinitas, né? Por outro lado, com recursos finitos, e aí a importância da ciência econômica para fazer todo o debate da alocação desses recursos, né? A economia do setor público, a questão orçamentária, a administração financeira, a própria contabilidade pública. Enfim, o que nós podemos dizer, né? O diálogo entre essas 4 áreas do conhecimento forma um arranjo multidisciplinar, né? Portanto, o próprio conceito de gestão pública, ele é um conceito polissêmico. O que significa isso, pessoal? Basta vocês pararem e pensar. Se vocês perguntarem para a jurista o que é gestão pública, ele vai ter um conceito, né, de gestão pública muito voltada à questão da base, né, jurídica, do arcabouço legal, do direito constitucional, do direito administrativo. Se você já fizer esse diálogo com um economista, ele vai definir gestão pública muito a partir da ideia da economia do setor público, né, dentro de uma simbologia muito forte, que a verdadeira gestão pública é onde você tem a alocação orçamentária, né, as grandes políticas que têm a presença de vultuosos recursos. Mas se você já fizer esse diálogo com um cientista social, ele já vai politizar o debate, já vai mostrar como que, na essência da discussão da gestão pública, você tem uma série de conflitos de interesse que são naturais nas sociedades democráticas, e aí o processo político é o processo da busca da construção de consensos,
né, diante desse processo conflitivo. E se você dialogar já com um administrador, ele já vai olhar para a parte mais concreta da administração pública, o dia a dia, o cotidiano, os serviços públicos sendo ofertados, as políticas públicas, né, sendo implementadas. Então vejam, o nosso debate de gestão pública, né, ele é um debate amplo. E essa amplitude que nós vamos dizer o seguinte: a nossa área é de natureza multi e interdisciplinar. Vamos avançar aqui no nosso diálogo, né? Vocês devem estar aí se pensando, bom, estamos aqui hoje, né, estudando gestão pública na Universidade Metodista, né, no ano de 2016. Será que essa formação acadêmica em gestão pública no Brasil é nova, né? E aí vamos falar um pouquinho de história, então, para podermos caracterizar essa nossa área de formação. E eu posso dizer para vocês o seguinte, né, a impressão que nós temos é que ela é nova, né, que ela surgiu há pouco tempo. Até porque os cursos da nossa área ressurgem aqui no país nos últimos 10, 8, 6 anos. Mas nós temos uma história mais longa desse ensino, que no caso brasileiro, né, começa exatamente nos anos 50 do século passado, quando aqui criamos o primeiro curso de administração pública, através da chamada Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro. Na época, a capital do Brasil estava no Rio de Janeiro, o Estado brasileiro estava crescendo, né, todo aquele modelo de Estado construído no pós-Segunda Guerra Mundial, onde o Estado vai aumentando as suas funções na área do planejamento governamental, na questão da intervenção do Estado na economia, na expansão das políticas públicas, né, as primeiras áreas das políticas públicas fortemente marcadas pelas políticas sociais. Naquele momento era necessária a formação, né, de um administrador público para dar conta da estruturação do Estado brasileiro, né. O administrador público tinha um papel de chegar dentro das organizações públicas naquele momento, construir normas, regras, procedimentos, processos, dar conta das chamadas atividades meio, o orçamento público, a área de recursos humanos, né, a questão de aquisição e controle de materiais, tudo estava por se fazer naquela época, e é exatamente naquele momento que surge o curso de administração pública no Brasil. E aí nós vamos ter uma história, né? Após a implementação desse curso nos anos 50, nos anos 60 essa graduação cresce, vão surgir vários cursos de administração pública no Brasil, né? Já nos anos 60, para além da graduação, surge a pós-graduação. Mas, naquele momento, é importante nós frisarmos, nós tivemos um primeiro retrocesso na nossa formação. Mas que é normal, né? Estava no curso da história. Nos anos 60, no Brasil, vocês vão se recordar, né, a partir de meados da década, né, pós o golpe militar, o que nós tivemos? Né? A regulamentação da profissão de administrador no Brasil. E, naquele momento, paremos e pensemos, né, o Estado estava crescendo, mas já a partir de meados dos anos 60, esse crescimento passa a se dar pela chamada administração indireta, né? Sobretudo depois de 67, com a aprovação do Decreto-Lei 200 no governo federal. Então era o impulso das empresas públicas e das fundações. E naquele momento não se tinha clara a distinção entre o administrador de empresas do administrador público, né? Até porque também estávamos num momento muito forte de despolitização, né? O debate durante o regime militar era um debate muito tecnocrático, de valorização apenas dos elementos técnicos e não dos elementos políticos. Então, naquele momento, acabamos aprovando no Brasil um currículo mínimo de administração que não fazia claramente uma distinção entre o que era administração pública e o que era administração de empresas. Então acabou que os cursos de administração de empresas, né, tiraram um pouquinho da especificidade dos cursos de administração pública e nós, naquele momento, a nossa formação acadêmica acabou se tornando um primo pobre, vamos assim dizer, né, uma área secundária. E isso vai se manter também nos anos 70. Né? O pouco que a gente tinha de ensino de administração pública acaba sendo abarcado pelo ensino de administração de empresas, tanto é que aqui no Brasil, vocês sabem, né, muitas vezes quando nós falamos administração, gestão, do ponto de vista do senso comum, o que as pessoas pensam? Ah, é administração de empresas, é gestão empresarial, né?
Também. Mas nós temos todo um lado da administração e da gestão pública. É que, diante dessa história, ficou marcado na sociedade que a ideia de administração era quase que sinônimo de administração empresarial. Já nos anos 80, diante da chamada crise do Estado, naquele momento era uma crise de ordem internacional, mas sobretudo no Ocidente, a própria área de administração pública, enquanto formação acadêmica, ela também entra num processo de descrédito. Se o Estado estava em crise, a formação acadêmica para a área, ela não estava avançando. Resultado, acaba que até o final dos anos 80 no Brasil, esse ensino de administração pública que foi muito forte, muito marcante ali nos anos 50 e 60, já nos anos 80, ele estava numa situação bastante frágil. Mas aí nós começamos a ter algumas mudanças estruturais na sociedade brasileira que vão fazer esse ensino passar a ser novamente valorizado. Parte dessas mudanças vocês já conhecem, podemos aqui dizer, inicialmente, todo o processo de redemocratização pelo qual passa a sociedade brasileira nos anos 80, redundando na Constituição de 1988, Constituição essa que amplia os direitos sociais. Nós vamos, então, a partir de então, transformar esses direitos sociais em políticas públicas, o Estado passa a ter novas competências, dentro do Estado brasileiro, que está baseado em uma federação, nós passamos a fortalecer o nível da administração municipal, porque o município se torna um ente dentro da nossa federação. Nos anos 90, nós temos diversos processos de reforma do Estado, que se mantém até hoje. Começamos com reformas mais econômicas. Já nos anos 2000, passamos por reformas mais sociopolíticas. Passamos também a olhar para a administração pública, não só para dentro da máquina governamental, mas as relações que o setor público tem com o chamado terceiro setor. Aí nós temos uma explosão de organizações no terceiro setor, as organizações sociais, as OCIPs, os movimentos sociais ganham bastante força na interlocução com o próprio Estado. Você tem institutos e fundações filantrópicas que passam a trabalhar mais fortemente na prestação de serviços públicos. Então, o próprio conceito de gestão pública, nas últimas décadas, ele se amplia. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, fazendo com que a nossa área ganhe força. E esse movimento é um movimento gradativo. Como eu estou descrevendo para vocês, começa lá no final dos anos 80, atravessa os anos 90, adentra nos anos 2000, e é neste período, então, que as universidades brasileiras, muito atentas a esse processo de reconfiguração da administração pública, começam a desenhar novos cursos de graduação, sejam bacharelados ou graduações tecnológicas. Já a graduação tecnológica sendo prevista aqui no Brasil a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, com uma graduação importante, no sentido de ser um ponto de formação, sobretudo para o aluno trabalhador, também para aquele aluno que já tem uma primeira formação, ou daquele aluno que está mais preocupado de ter uma formação mais instrumental para sua rápida entrada no mercado de trabalho. Então, tudo isso, todo esse cenário vai facilitar com que se iniciem no Brasil novos cursos de bacharelado e graduação tecnológica na área de administração pública. E esse processo, nós vamos chamar aqui no Brasil de emergência do campo de públicas. Aí vocês devem estar pensando, mas o que é esse tal de campo de públicas? Eu já adiantei um pouquinho para vocês no início da minha fala. Campo de públicas é o nome que se dá no Brasil à reunião desses cursos de graduação de administração pública, gestão de políticas públicas, gestão social. Na medida em que esses cursos crescem, eles passam a ter uma certa identidade acadêmica, eles começam a se reunir, trocar ideias, e isso vai dar origem a um movimento no Brasil, inclusive da busca do reconhecimento dessa área dentro do Conselho Nacional de Educação, que lá no início de 2014
vai, então, regulamentar esse ensino a partir de uma diretriz curricular nacional própria, inclusive com uma participação muito importante na votação de um professor aqui da casa, o professor Luiz Roberto, né, que fazia parte ali do Conselho Nacional de Educação no seu pleno, né, e foi uma pessoa muito importante para construir, né, essa argumentação dentro daquele colegiado, né, da importância de uma identidade própria para o ensino de administração e gestão pública no Brasil. Então vamos falar um pouquinho desse macroambiente, né? Que macroambiente é esse do ensino de administração e gestão pública pós-anos 2000? Vamos olhar. Né? Nós temos, então, todo esse pró-ciclo estatal, nessa reconfiguração do Estado brasileiro, que eu descrevi para vocês há pouco, e também essa ampliação do chamado locus do setor público, que agora não é mais restrito, né, ao governo. Eu estou falando de setor público de uma forma mais ampla, né, as relações do setor público estatal com o terceiro setor, mas também com o próprio mercado, está em discussão as parcerias público-privadas, entre outras formas de relação. E na graduação isso levou ao quê? A uma explosão de novos cursos, né? Foram surgindo cursos nas universidades públicas, nas universidades confessionais, como é o caso aqui da Metodista, também nas universidades privadas. Só para vocês terem uma ideia, hoje são aproximadamente 200 cursos no Brasil, dentro do campo de públicas, com mais de 50 mil alunos matriculados. Imaginem vocês, né, se eu voltar para o início dos anos 90, nós tínhamos no Brasil 3 ou 4 cursos dentro da área de gestão e administração pública em nível de graduação. Olha que crescimento fantástico que nós tivemos neste período de 20 anos, mas sobretudo nos últimos 10 anos. Né? Um movimento que começa ali a partir dos anos de 2004, 2005. Né? E aí esse movimento é um movimento que está até hoje aí, né? Construiu a sua identidade, já adiantei as diretrizes curriculares próprias, né? E com uma coisa bastante interessante que vocês podem observar, né? As nomenclaturas utilizadas nos nossos cursos, né, não é mais apenas a nomenclatura tradicional de administração pública. Temos a nomenclatura de gestão pública, tanto no bacharelado quanto na graduação tecnológica, de gestão de políticas públicas e de gestão social. Isto mostra o quê? Que a nossa área também, ela tem as suas sub-áreas, ela tem as suas especificidades, né? Então vão ter cursos mais destinados ao debate de políticas públicas, né, mais voltados para a questão da ciência política, outros cursos mais voltados para um debate mesmo da gestão, da administração, que é a questão da instrumentalização. Né. Outros cursos, como de gestão social, estão menos preocupados com o papel da gestão pública no Estado e olhando mais para este papel das organizações da sociedade civil e a própria relação entre Estado e sociedade, que é muito bacana. Né? Nós agora não temos apenas um tipo de curso. Né? Nós temos vários cursos, cada um com a sua especificidade, que vão dar conta, né, desta formação acadêmica dentro do chamado campo de públicas. Né? Temos também um movimento estudantil que institucionalizou. Atualmente temos uma federação nacional, né, de estudantes dentro do campo de públicas, né, já tem associação de docentes, já citei para vocês as diretrizes curriculares próprias, e a pós-graduação também vem crescendo. Né. Se os cursos de graduação se fortaleceram, é lógico que, na sequência, a tendência também é o fortalecimento dos cursos de pós-graduação. Então, nós também estamos observando nos últimos anos o crescimento dos cursos de especialização, a pós-graduação lato sensu, mas também os cursos de mestrado, sejam os cursos de mestrado profissional, como os cursos de mestrado acadêmico, puro sangue na área de administração e gestão pública, políticas públicas, né? E até os cursos de doutorado estão crescendo no Brasil. Né, o que é muito bacana. Né, até pouco tempo atrás nós tínhamos 1 ou 2 cursos. Eu, por exemplo, sou egresso, né, do primeiro curso de doutorado puro sangue de administração pública no Brasil, que foi criado, imaginem vocês, no início dos anos 2000. Né. Então vejam como a nossa área, né, ela é muito recente no Brasil também, em termos de organização da sua pós-graduação, né, dentro de uma identidade própria. Né? E certamente vocês, hoje, alunos,
né, fazem parte também dessa primeira geração, nessa retomada, né, do ensino de administração pública no Brasil. Né? Vocês são parte dessa geração. Isso é muito bacana. Né? Vocês estão entrando dentro desta onda neste momento em que a nossa área, né, está crescendo, está se fortalecendo, ganhando uma identidade própria, né, e também sendo reconhecida não apenas pelo mercado de trabalho, mas também pela sociedade. Vamos avançar. Né? O que vocês podem visualizar neste instante é exatamente uma figura que tenta ilustrar o chamado campo de públicas no Brasil. Vejam que pela figura nós temos as áreas de conhecimento principais. Claro que eu já disse que o campo de públicas, né, ele não se restringe a essas áreas de conhecimento. Nós temos também a contribuição de outras áreas, da filosofia, da comunicação, até mais recentemente da própria engenharia de produção, da psicologia, do urbanismo, né? Mas são as áreas de ciência política, administração, economia e direito, né, que têm uma contribuição um pouquinho maior. O diálogo entre essas áreas no chamado campo de públicas dão origem, né, às nossas sub-áreas, que são as áreas de políticas públicas, administração pública e gestão social. E como eu já adiantei para vocês, né, cada uma dessas sub-áreas tem a sua especificidade. Né? Então nós somos um campo que temos uma unidade dentro de uma diversidade, o que é muito legal. Né? E o que acaba nos caracterizando dentro dessa unidade são algumas características, como uma formação acadêmica muito voltada, né, para a questão do ethos republicano, né, que olha para o espaço público, né, como um locus diferenciado do espaço privado, né, uma formação acadêmica fortemente multi- ou interdisciplinar, né, uma formação acadêmica que olha hoje para o espaço público também de maneira ampliada, a partir das relações entre Estado e sociedade, né? Olha também para governos uma perspectiva mais aberta, né? A necessidade nos governos contemporâneos da relação dialógica entre Estado e sociedade, das instituições participativas, né? Então tem um valor muito forte aí da questão democrática, né? E por fim, nós já adentrando aqui no nosso debate sobre mercado de trabalho, nós temos uma profissiografia, ou seja, o que nos caracteriza, né, enquanto formação acadêmica numa relação, né, com as diversas ocupações no mercado de trabalho, é a formação técnico-política. Né? Na nossa área, a nossa formação ela é simultaneamente técnica e política. Política está na nossa base. A administração pública é uma área de natureza política. Né? E a técnica está na instrumentalização da nossa ação, que parte dessa base política. Daí a presença muito forte do direito, da própria administração e da economia. Ok? Vamos avançar então. Só quero, antes de começar a discutir mercado de trabalho com vocês, nós falarmos aqui rapidamente, então, do ambiente da gestão pública contemporânea. Observem essa figura. O que eu estou tentando dizer para vocês nessa figura? Que hoje, a ideia de administração, gestão e políticas públicas, ela é muito mais ampla, né, do que a ideia tradicional de administração pública. Paremos e pensemos. Né? Se nós voltarmos a 3, 4 décadas atrás, quando se utilizava o termo administração pública, nós estávamos fazendo referência ao quê? À máquina estatal, né? Ao aparelho do Estado, à gestão governamental. Né? Hoje, quando nós falamos administração e gestão pública, nós estamos já pensando a questão do público, não mais restrito apenas ao aparelho do Estado, mas as relações, né, do público entre os diversos setores. E o debate que você tem entre todos esses setores, né, em torno do interesse público. E cada vez mais nós podemos falar que nós temos um Estado-rede. Isso não é um fenômeno apenas brasileiro, não é uma jabuticaba. Né? Esse é um fenômeno mundial. A reconfiguração do Estado é marcada por diversas relações que esse Estado passa a ter com o chamado, né, terceiro setor e também com o chamado segundo setor. Então, o que nós podemos perceber? Voltemos à figura. Né? Nós tivemos uma expansão daquilo que a OCDE
chama de domínio público, né? Se há 2, 3 décadas atrás o domínio público estava restrito ao setor público estatal, à gestão governamental, hoje esse domínio público é um domínio amplo, marcado pelas diversas inter-relações que nós temos entre Estado, mercado e terceiro setor. Isso traz uma perspectiva muito bacana para a gente em termos de mercado de trabalho. Isso quer dizer, o nosso mercado de trabalho, enquanto gestores públicos, não está mais restrito ao trabalho no âmbito estatal. Nós também temos diversas oportunidades de trabalho no chamado terceiro setor, assim como na iniciativa privada. Então vamos começar aqui a debater este mercado de trabalho. Observem essa figura, né? O que eu estou tentando dizer para vocês? O mercado de trabalho do gestor público na atualidade é um mercado amplo e diverso. Paremos e pensemos, né? Nós temos um mercado, inicialmente, né, que está fortemente relacionado com a ideia dos governos, né? Claro que quando pensamos em gestão pública, de imediato, relacionamos a gestão pública com o aparelho estatal. E dentro do aparelho estatal, muitas vezes, de imediato também, pensamos no próprio poder executivo, né? Embora também tenhamos muitas oportunidades, né, mais recentes no poder legislativo. O poder legislativo passa também gradativamente por um processo de profissionalização, embora em menor ritmo que o poder executivo. E o poder judiciário também nos últimos 5, 6 anos vem valorizando o debate de gestão. Desde 2009, quando a agenda de gestão chega no judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Então nós temos um locus no mercado de trabalho estatal, né, que é tradicional, né? Desde sempre, quando se pensa em administração pública, se pensa inicialmente na nossa inserção nos governos. Mas não podemos parar por aí. Olha, temos que falar do terceiro setor, e vamos falar do terceiro setor mais adiante. Temos que falar também das oportunidades no próprio mercado privado, em áreas que guardam relação com a nossa formação acadêmica. E também podemos falar de áreas aí intermediárias, por exemplo, os organismos internacionais, toda uma oportunidade diante do processo de globalização, né, das chamadas políticas públicas internacionais ou processo de governança global que vem sendo, né, constituído, vão criando espaços profissionais dentro dessas organizações. Podemos falar também do recente setor 2,5, né, que fica entre o terceiro setor e o mercado privado, que é um setor marcado pelos negócios sociais, né, que no Brasil é um setor que está dando seus primeiros passos, que são passos bastante promissores, assim como aqueles, né, que têm a pretensão acadêmica, né? A academia na área de gestão pública, partir na sequência para um curso de mestrado, depois para um curso de doutorado, para se tornarem professores como nós, pesquisadores dentro de institutos de pesquisa. Então, o nosso mercado de trabalho é muito amplo. O que nós vamos fazer na sequência? Vou falar rapidamente aqui, primeiro, do nosso mercado de trabalho dentro do setor público. E no final, eu volto e falo um pouquinho dentro do terceiro setor e dentro do mercado privado. Tá? Então vamos debater um pouquinho esse nosso mercado de trabalho dentro do setor público. Quero chamar a atenção de vocês inicialmente que o papel do gestor público ele muda ao longo do tempo dentro das estruturas do Estado, né? Pensemos, quem era o gestor público no Brasil, por exemplo, diante dos primeiros passos de profissionalização da gestão pública em nível federal a partir dos anos 30 do século passado, mais exatamente no governo Vargas, né? Naquele momento, nós estávamos debatendo gestão pública no Brasil com um foco muito grande em fazer a construção das organizações públicas, né? Dar concretude a essas organizações em termos de normas, regras, procedimentos, processos. E naquele momento o debate de gestão pública, então, era um debate muito relacionado com o quê? Com as técnicas administrativas e o próprio arcabouço jurídico, né? Configurando o gestor público como um burocrata.
muito cuidado, eu estou usando o termo burocrata aqui, não no sentido pejorativo da palavra burocracia, né? Muitas vezes pelo senso comum pensamos a burocracia como algo pejorativo, né? A ideia em torno das questões de morosidade, a ideia em torno das questões de papelório, desperdício, mas eu estou usando o termo burocrata aqui para falar sobre o papel do gestor público como construtor da burocracia, né? Daquela burocracia baseada em normas, regras e procedimentos. Ao fim e a cabo, o construtor das organizações públicas. Esse era o gestor público, né, nos primeiros passos do ensino de administração pública no Brasil no século passado. E esse perfil de gestor, ele foi muito forte, mais ou menos, até meados dos anos 60. Depois da Segunda Guerra Mundial, no mundo como um todo, mas no Brasil, sobretudo a partir dos anos 60, nós passamos a ter um novo modelo de Estado, né? Agora o foco não era apenas a construção das organizações públicas, mas a expansão do papel do Estado em termos das políticas públicas. Aquilo que na Europa, né, deu origem aos chamados estados de bem-estar social, né, que são estados que universalizaram direitos sociais e transformaram isso em políticas públicas. E aqui na América Latina, a conformação do chamado Estado desenvolvimentista, né, que era um Estado muito forte em termos de presença do setor público na economia, sobretudo na área de infraestrutura. Então, naquele momento, gente, o que era a administração pública? Era como se fosse uma soma dos conhecimentos de economia, muito relacionada à planificação econômica, ao planejamento governamental, mas as técnicas administrativas, dando origem à ideia do gestor público como um técnico burocrata, né? Ele ainda era um burocrata em termos de construtor, né, de organizações, mas agora não só pensando as organizações como um sistema fechado, mas o cumprimento do papel dessas organizações na sociedade, o desenho de políticas públicas, o desenho de programas governamentais, né, a formulação e a implantação de serviços públicos. Muito bem, né? E mais recentemente, dos anos 80 para cá, diante novamente da reconfiguração do papel do Estado, agora o Estado é simultaneamente, né, um Estado provedor, que ainda cumpre com muitos papéis, né, mas ele também é um Estado regulador, que regula muitas atividades na iniciativa privada, ele também é um Estado indutor, que induz muitas atividades a partir das organizações da sociedade civil, ou seja, nós tivemos uma diversificação do papel do Estado. E diante dessa diversificação, entrou muito em voga o termo, né, gestão e, mais recentemente, o termo governança, né? Então, nós começamos a falar muito hoje de gestão ou de governança pública dentro de uma ideia que reúne tanto, né, a necessidade de um debate da administração pública a partir dos seus instrumentos mais técnicos, quanto o debate das políticas públicas a partir da sua base mais sociopolítica. Por isso que nós vamos dizer hoje que o perfil do gestor público é um perfil mais técnico-político, né? No passado, a gente tentava separar, né, a técnica da política, a chamada dicotomia político-administração. No presente, né, essa separação é artificial, né? Um gestor público, né, ele também tem um papel político importante a cumprir. São pessoas que articulam, são pessoas que negociam, são pessoas que atuam dentro de processos, né, buscando consenso diante dos conflitos. Ou seja, ele também é um ator político. Então, por isso que nós vamos dizer que a nossa formação é uma formação técnico-política. Basta pararmos e pensarmos hoje as principais carreiras no Estado, relacionadas aos concursos públicos para a alta burocracia, como, por exemplo, o concurso de especialista em políticas públicas e gestão governamental, muito disputado no Brasil, presente no governo federal, mas também em muitos estados brasileiros e, mais recentemente, chegando nos municípios. Quando você olha para as atribuições e o perfil desse profissional, né, são profissionais que vão trabalhar com gestão governamental, mas também com o ciclo das políticas públicas, né? E não apenas a partir de uma perspectiva técnica, eles também vão atuar politicamente, né, ocupando posições dentro da chamada alta burocracia. Eu estou usando esse exemplo, então, para ilustrar um pouquinho deste perfil, né, do gestor público mais atual, que é o que eu chamei de perfil técnico-político.
Muito bem. Vamos avançar aqui e pensar, então, esse gestor público atual no âmbito governamental. E aí vocês vão perceber que nós temos muitas subfunções a cumprir. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para 3 grandes subfunções. Tem o gestor público que vai atuar com a chamada gestão governamental ou gerência de organizações públicas. Né? Geralmente são pessoas que vão trabalhar com processo administrativo nas mais diversas áreas funcionais. Daqui a pouco nós ilustramos isso. Tem também o gestor de políticas públicas, que já é aquela pessoa que vai trabalhar mais na ponta, com as diversas políticas públicas setoriais, na educação, na saúde, na assistência, na segurança, no meio ambiente. E tem também um perfil um pouquinho mais atual que nós chamamos de gestor social, né? Dada a valorização dos chamados processos sociopolíticos, que tem a ver com articulação, que tem a ver com negociação, que tem a ver com você pensar não mais apenas em áreas setoriais, mas áreas transversais, que dialogam com diversas áreas, surge também esse perfil que nós vamos chamar de gestor social, né? E aí o que nós podemos perceber é o seguinte: esse perfil de gestor público está presente no governo federal, em muitas carreiras, né? Temos lá, como já citei, a carreira de especialista em políticas públicas de gestão governamental, né? A carreira de analista de política social, algumas carreiras econômico-financeiras na área fazendária, né? Então, muitas carreiras no governo federal, nós conseguimos enxergar este perfil, né, de gestor público a partir dessas 3 grandes subfunções, mas também nos governos estaduais, assim como também nos governos municipais. Embora o debate nos municípios seja mais recente, e ele ainda está muito restrito aos municípios, né, de grande e médio porte, que têm maior capacidade estatal, né? Embora a gente possa dizer que esta década, né, é uma década de profissionalização da gestão pública municipal. Ela é muito gradativa, muito incremental, mas ela está ocorrendo, né? Parece um movimento um pouco invisível. Por quê? Porque ele é um movimento gradual, mas ela está ocorrendo. Assim como nos últimos 25, 30 anos a gente faz um debate, né, de reforma do Estado em nível federal, e depois, a partir do final dos anos 90, também nos níveis estaduais. Debate esse que continua, porque ele é um debate contínuo. No nível municipal, esse é um debate um pouco mais recente, e esse perfil, devagar, ele vai chegando. Vamos aqui, então, ilustrar um pouquinho desses 3 perfis, tá certo? Vou chamar a atenção, inicialmente, de vocês, então, para a primeira sub-área ou função, que é o chamado gestor de organizações públicas, né, ou gerente de processos governamentais. Vejam, uma ilustração muito simples, né? Quem é esse perfil de gestor público? É a pessoa que está dando conta do chamado processo administrativo, está planejando, né? Está organizando, dispondo dos recursos, está executando, está controlando, geralmente relacionado às chamadas atividades meio. Então é o cara que está ali dentro da organização pública, trabalhando com gestão de pessoas, trabalhando com tecnologia de informação, no caso governo eletrônico, né? Trabalhando com orçamento, trabalhando com logística aplicada nas políticas públicas, e aí tem uma área muito forte que é a área de compras e suprimentos dentro dos governos, né? Entre outras áreas que vocês podem, né, apontar aqui. São as chamadas áreas funcionais. E o que nós podemos dizer para vocês é que hoje, né, no Brasil, nós temos escassez de profissionais em muitas dessas áreas aqui. Por exemplo, né, nos municípios brasileiros, você tem escassez de profissionais nas áreas de finanças e orçamento, na área de TI, na área de gestão de pessoas, né? Então, veja, nós temos uma avenida para o desenvolvimento da gestão pública, do ponto de vista profissional no Brasil, né, quando olhamos para o nível de governo subnacional. Estados, mas, sobretudo, os municípios. Vamos para a próxima sub-área.
Temos também o chamado, então, gestor de políticas públicas, né, ou gerente de programas governamentais. Aí já são aquelas pessoas, observem, estão trabalhando com o ciclo das políticas públicas, ajudando ali na formulação, na implementação e avaliação. E geralmente essa pessoa vai ser especialista numa área setorial, o especialista em educação, saúde, assistência social, política econômica, de infraestrutura, meio ambiente, segurança, entre muitas outras áreas que vocês podem apontar aqui. Né? E, novamente, nós temos um mercado de trabalho no Brasil extenso. Né? Por quê? Nós temos escassez de especialistas nessas áreas, também em nível subnacional. Parem e pensem, nesse processo de profissionalização da gestão pública municipal no Brasil, que eu já disse, é um processo gradual, né? Mas é um processo que está ocorrendo e vai continuar ocorrendo nos próximos 10, 15 anos. Né? Nós vamos ter, por exemplo, um forte movimento de profissionalização da alta direção nos municípios, que é a posição de secretário municipal. Né? Isso já está ocorrendo de forma natural. Por quê? Porque a sociedade exige. Um prefeito, para ele se legitimar, ele precisa aportar resultados hoje. Se ele não aporta resultados, a alternância de poder, a partir das eleições, se apresenta para ele. Então, minimamente, essas pessoas vão compondo equipes que deem conta de transformar as suas ideias em projetos executáveis. Né? Então nós temos um mercado de trabalho para secretários municipais nesse país imenso nos próximos 10, 15 anos. Né? E eu estou falando isso não da boca para fora, eu estou falando isso por experiência própria. Né? Vou dar aqui um breve exemplo para vocês. Nas eleições municipais de 2008, né, em diálogo com muitos prefeitos, pós-eleição, né, os prefeitos estavam pedindo secretários de finanças. Por quê? Porque naquele momento, né, você tinha já a lei da responsabilidade fiscal, embora seja dos anos 2000, desembarcando mais fortemente nos municípios, e os municípios não poderiam mais trabalhar a área de finanças simplesmente com aquela ideia, como se tem na empresa privada familiar, que a área de finanças geralmente é tocada por um amigo do proprietário no qual ele confia. Né? E era assim o secretário de finanças nos municípios. Se hoje nós fizermos uma pesquisa no Brasil, qual é o perfil do secretário de finanças dos municípios? Mudou muito. Mudou por quê? Porque você tem níveis de responsabilização na lei de responsabilidade fiscal. Finanças é uma área fundamental do ponto de vista da obtenção de receitas no município. Se o município não tem capacidade de criar receita própria, mas de administrar as receitas que são transferidas e também construir projetos para captação de recursos diante do governo estadual e do governo federal. Isso aconteceu naquelas eleições. Já 4 anos atrás, nas eleições de 2012, dialogando com muitos prefeitos, eles estavam procurando exatamente o quê? Não era mais um secretário de atividade meio, agora eles estavam buscando um secretário de atividade fim. Naquele momento, o pessoal estava em busca de secretários de educação. E por quê? Paremos e pensemos. Porque ali, de 2010 em diante, tem todo um movimento no Brasil, né, organizado, chamado Movimento Todos pela Educação, com participação de organizações das mais diversas áreas, do terceiro setor, institutos e fundações empresariais. Mais do que isso, tem um processo de 20 anos na educação brasileira de construção, né, de instrumentos avaliativos e divulgação. E os prefeitos começaram a ficarem bastante importunados com a questão, né, do IDEB do seu município. Olha, o meu município não está indo bem, olha o município vizinho como está. Eles começaram a buscar fazer o quê? Profissionalizar o debate de gestão da educação. Né? Então veja como uma questão que vem do próprio ambiente, né, as pressões da sociedade, de organizações que lutam pela causa da educação, do próprio constrangimento positivo que causam sistemas avaliativos, né, fez com que os municípios começassem a se movimentar, né, em busca de um novo perfil de secretário de educação. E aí vamos parar e pensar, e as eleições deste ano? Né? Estamos num momento passando conjunturalmente, né, por uma crise econômica, com queda de arrecadação, não há muito espaço para aumento de arrecadação, né? Muitos municípios estão no limite, do ponto de vista daqueles poucos que têm capacidade de receita própria, né?
está diminuindo a transferência, né, dos recursos que advêm dos governos federal e estadual para os municípios. Então, o que a gente pode projetar pós-eleições esse ano? A busca de um novo perfil para secretário de gestão e administração, né? Pessoas que vão ajudar a prefeitura a arrumar a casa, né, com boas reflexões, diminuir redundâncias, paralelismos, né? Não aquele debate irrefletido de corte de custos, não é disso. Pensar gestão e administração de forma bastante inteligente, né? Dar ali um salto em termos de gestão para que o município comece a usar os recursos de forma mais racional, né? Comece a pensar as suas ações mais estrategicamente. Isso é possível se projetar, né, em termos da gestão municipal brasileira após as eleições deste ano. São rápidas ilustrações para a gente falar um pouquinho desse mercado de trabalho. Para a gente finalizar esse debate dentro do setor público, eu queria chamar a atenção de vocês também para esse novo perfil, que é o perfil do gestor social, né? Esse perfil, o que nós podemos dizer? Ele está diretamente relacionado a essas pessoas que vão trabalhar na relação entre Estado e sociedade, né? Então, pessoas que vão trabalhar com atividade de empreendedorismo social, atividades de articulação entre atores para desenvolvimento territorial, gestão comunitária, associativismo, formação de líderes, fazer a capacitação de stakeholders, né, que são os mais diversos atores que direto ou indiretamente são afetados ou beneficiados pela política, fomentar a participação nas políticas públicas a partir das instituições participativas, os conselhos de políticas públicas, mas também os instrumentos de conferências, audiências públicas e assim por diante. Pessoas que vão trabalhar ali com base na economia solidária, também fazendo coordenação intersetorial entre áreas, porque o gestor social ele é um articulador nato, né? Então veja, este é um perfil também de gestor público, embora não tradicional, né? Quando nós pensamos a gestão pública, as pessoas têm uma ideia muito forte da dimensão econômico-financeira, né, e da dimensão administrativa e institucional. Mas a dimensão sociopolítica, às vezes as pessoas falam, isso aí não é muito gestão pública. Isso é uma gestão pública, né, muito mais relacional, né? O papel desse gestor social é um papel relacional, de articulação, de construção, e sempre tensionando as relações entre organizações do Estado com as organizações da sociedade civil. Vamos avançar. Para além do setor público estatal, né, nós temos que falar também do mercado de trabalho que nós temos no chamado terceiro setor, né, e também na chamada iniciativa privada, né. Nós estamos aqui dentro de um curso de gestão pública, certamente muitos alunos aí devem atuar com o terceiro setor, alguns devem trabalhar na iniciativa privada. Então vamos falar um pouquinho desse mercado de trabalho do gestor público, que está para além, né, do aparelho do Estado e das estruturas governamentais. Observem, né, primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né, é da academia, né? Então aqueles que têm pretensão acadêmica, serem professores, pesquisadores, né, devem partir na sequência para um curso de mestrado, depois um curso de doutorado. Esse é um caminho interessante, né? É o caminho que eu, como todos os professores de vocês, seguiram, né? Que é muito bacana, né? Daqui a pouco eu vou ilustrar para vocês até o número de cursos de pós-graduação estrito sensu que hoje nós temos no Brasil, na nossa área, que é muito bacana, cresceu muito também, né? Temos um outro mercado de trabalho no terceiro setor. O que acabou acontecendo no terceiro setor? Nós tivemos um boom de profissionalização, um crescimento muito forte do número de organizações no terceiro setor, que são múltiplas, né? Desde as organizações não governamentais, que no Brasil são qualificadas como CIPs, as organizações sociais que atuam muito na área de saúde, cultura, ciência e tecnologia, né, um pool de institutos e fundações empresariais, né, que atuam em prol de algumas políticas públicas, né. As organizações sociais, os movimentos sociais também hoje têm espaços de trabalho interessantíssimos, associações, né, desde associações comunitárias também, mas associações de representação
né, entidades representativas, as instituições filantrópicas, os organismos internacionais. Então você tem aqui uma avenida dentro do chamado terceiro setor, né, que possibilita também o gestor público atuar profissionalmente. E ainda voltando para a nossa ilustração, o mercado privado. Só que não é qualquer coisa neste mercado privado, né? Existem áreas específicas que correspondem à nossa formação acadêmica, como, por exemplo, a área de responsabilidade socioambiental, né, que é uma área que guarda muita relação com o debate de políticas públicas, né? E essa é uma área que vem crescendo fortemente dentro das médias e grandes empresas, né, e necessitam de profissionais que conheçam a gestão pública. A área de relações governamentais. Pensem, esta área de relações governamentais é uma área que até 10 anos atrás era dominada pelos bacharéis em direito, né, porque ela estava muito relacionada com atividades normativas ou mesmo com a própria atividade do lobby, né. Atualmente, relações governamentais é uma área muito mais ampla, né? Você tem ali relações institucionais, advocacy, né? Então, organizações que estão fazendo a defesa, né, de interesses e de causas dentro do setor público. E hoje, todas as médias e grandes empresas brasileiras têm a sua própria área de relações governamentais, né, e estão contratando, né, os formados em gestão pública. E é muito bacana nós observarmos este movimento, né? Voltando para a nossa ilustração, temos as consultorias para o setor público, desde as grandes empresas de consultoria, que têm unidade de negócio para a área, mas também aquelas empresas de consultoria de nicho, né, que são especialistas em algumas áreas. Então tem aquelas especialistas na área de governo eletrônico, aquelas que são especialistas na área de gestão de pessoas, elaboração de concursos públicos, tem para tudo, né? E também temos o chamado mercado público. O que é o mercado público? É uma área em que atuam empresas, né, que têm como principal cliente o setor público, mas também são áreas onde você tem as empresas que são concessionárias de serviços públicos, né, ou que também são reguladas pelo próprio setor público. Todas essas organizações necessitam de profissionais que compreendam bem o funcionamento da gestão pública. Então, o que eu vou fazer na sequência? Rapidamente, vou ilustrar para vocês um pouquinho dessas três áreas aqui. A academia, né, como uma oportunidade para aqueles que querem ser professor ou pesquisador, o terceiro setor, né, e o mercado privado. Começando pela academia, pessoal. Vejam essa figura, né, o caminho na pós-graduação. Eu atualmente, inclusive, presido essa entidade, que é a Sociedade Brasileira de Administração Pública, cujo principal papel é tentar fortalecer, né, a pós-graduação, estrito sensu, na gestão pública brasileira, né? Toda essa construção da identidade que nós tivemos na graduação, né, que redundou numa diretriz curricular própria, hoje nós buscamos fazer também essa discussão na pós-graduação, mostrando que a administração e a gestão pública têm uma identidade própria e tentando valorizar esse debate dentro das agências governamentais, né, a CAPES, o CNPq e também as próprias agências estaduais. E essa figura está mostrando o quê? Hoje nós temos programas de mestrado e doutorado em gestão, administração e políticas públicas nas mais diversas áreas, né? Na área de administração, né, tem quase 30 programas puro sangue de administração e gestão pública no Brasil. Na chamada área interdisciplinar, que é uma área da CAPES, com cursos, né, que se posicionam como cursos interdisciplinares, mais de 15 cursos. Na ciência política, 6 cursos. No planejamento urbano, 6 cursos. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o egresso, né, de um curso de gestão pública, por nós termos esta formação multi ou interdisciplinar, né, ele pode se dirigir na pós-graduação para as mais diversas áreas. Você pode fazer um curso de mestrado na ciência política, na sociologia, na administração, na economia, né? Tem alguns egressos até no direito, no planejamento urbano. Isso é muito bacana, né? Porque ali é onde você vai buscar o quê? A sua especialização, né? Olha, eu gosto muito na gestão pública da área de planejamento urbano, da política habitacional.
nada impede que você vai fazer um mestrado no urbanismo. Olha, eu gosto muito na gestão pública, né, da área de saúde. Nada impede que você vá fazer um mestrado na área de saúde pública, de saúde coletiva, né? Isso é muito bacana dentro da nossa formação, né? Permite múltiplos percursos formativos na pós-graduação, tá? Vamos avançar. Vejam essa figura, né? Com essa figura eu estou tentando ilustrar o que para vocês? O exemplo dentro do terceiro setor das chamadas fundações e institutos empresariais. Isso aqui é apenas, né, uma pequena ilustração dos múltiplos institutos e fundações empresariais que atuam hoje no debate da gestão pública e das políticas públicas, né? Eles no Brasil constituem um grupo, né, chamado GIF, Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Esse GIF, dentro dele, ele tem um grande volume do chamado investimento social privado. O que é o investimento social privado? São os recursos que advêm das organizações privadas e, através desses institutos e dessas fundações, muitas vezes são investidos em programas de apoio às políticas públicas e à gestão pública. Então, esses institutos acabam atuando hoje quase como organismos paraestatais, né, porque eles acabam trabalhando também, né, no apoio a políticas públicas e gestão pública e necessitam de profissionais, né. São institutos que colaboram hoje com processos de avaliação de políticas públicas, são institutos que colaboram hoje com desenho de políticas públicas, né. Então, também é só para a gente poder ilustrar que existe um debate de gestão pública e de políticas públicas, né, também em organizações que não estão apenas dentro do Estado, né, mas estão aqui orbitando no chamado terceiro setor. E para a gente ainda ilustrar, né, aqui eu trago o debate que eu acabei de falar no mercado privado da área de relações governamentais, né. Então, como eu disse para vocês, né, no passado, relações governamentais estava muito relacionado ao debate do quê? De lobby, né? Tudo bem, um debate legítimo, né? Mas hoje a área de relações governamentais não é apenas a questão do lobby. Você tem a questão, vamos voltar para a figura, né, da chamada relações públicas, né, da própria contribuição da área de comunicação, né? Você tem o chamado advocacy, né? Você tem a questão da área de public affairs, né? São chamados negócios públicos, né? A intersecção que você tem entre empresas e o próprio setor público na provisão de políticas públicas e na prestação de serviços públicos. Isso também é para a gente ilustrar como que dentro do setor privado você também tem um debate de gestão pública e de políticas públicas. Aqui eu também poderia estar ilustrando os outros mercados que eu citei. O mercado de responsabilidade social e ambiental, né? O mercado de consultoria para governo, os chamados mercados públicos, as empresas que são concessionárias de serviços públicos, ou que têm no governo, né, um grande cliente, né? Então, isso aqui ajuda a gente a entender, né, como que esse nosso mercado de trabalho no setor público, né, ele não apenas se restringe ao setor público estatal, mas ele abarca todo o setor público não estatal, seja no terceiro setor, seja o debate de gestão pública e políticas públicas na iniciativa privada. Para a gente poder finalizar esse nosso papo, né, eu quero aqui demonstrar para vocês, então, um quadro, síntese, desse debate que nós tivemos aí nos últimos 20, 25 minutos, de forma mais detida, olhando para o mercado de trabalhos dentro do campo de públicas, né? O que nós estamos querendo dizer, né? Hoje o nosso mercado é amplo e diverso, e nós temos uma grande janela de oportunidades, né? Por mais que nós estejamos numa situação atual, um pouquinho de diminuição da contratação no setor público, né, diante da crise econômico-financeira, mas os concursos públicos, né, tendem a continuar, né, e, sobretudo, os concursos públicos têm grande aderência com a formação em gestão pública, né. Há todo um debate de certificação profissional na chamada administração direta, que vai valorizando a formação acadêmica na nossa área.
Tem uma competição na administração indireta, sobretudo com a desregulamentação, que faz essa administração indireta também competir com o mercado privado e buscar por melhores profissionais, né? Há uma ausência de burocracia nos pequenos e médios municípios. Esse é o grande espaço no nosso mercado de trabalho dentro do setor público estatal na próxima década, como eu adiantei para vocês, né? A profissionalização da gestão pública municipal, né? Há um processo de competição político-eleitoral que ajuda nessa profissionalização da gestão pública municipal, né? Até porque os políticos precisam aportar resultados, se não aportarem, né, as eleições vão se apresentar como uma alternativa, né? Então, isso tem levado não só a questão da indicação política no setor público, né, que as pessoas falam, muita indicação política. Hoje você tem muitos cargos de livre provimento no setor público, que a indicação é técnico-política, né? Ou seja, é normal você ver, por exemplo, estudantes de administração pública terminando um estágio, independente de filiação político-partidária, né, serem aproveitados dentro de cargos de livre provimento. Isso, né, muito tempo atrás, era impensável. Hoje isso é uma realidade. Né? Por quê? Porque ali tem um profissional de gestão pública que mostrou resultado, não tem um concurso no curto prazo, as pessoas contratam aquele profissional num cargo de livre provimento. Né? É muito bacana nós enxergarmos, né, essas novas vias de inserção profissional na nossa área. Né? Também a consultoria para o setor público, toda a variedade de organizações do terceiro setor que eu já citei, e esse elo que a nossa formação acadêmica também tem com o mercado privado. Né? Diante disso, então, eu quero terminar, né, essa minha exposição para vocês. Eu acho que eu já passei bastante do tempo. Quero agradecer, né, a atenção e a paciência de vocês. Espero que tenha sido bastante proveitoso essa primeira parte. Né? E agora é com vocês, na segunda parte, quando nós retornarmos, né, vamos falar aí um pouquinho a partir das questões, dúvidas, né, que vocês estão encaminhando neste momento. Mas antes de finalizar, eu queria fazer um convite para todos, né, que visitem a fanpage da SBAP, né, que é a nossa Sociedade Brasileira de Administração Pública, no Facebook. Né. Hoje esse é o nosso canal de comunicação. Lembrando que a SBAP é uma sociedade científica de administração e gestão pública, cujo objetivo é fortalecer o debate da gestão e da administração pública do ponto de vista acadêmico. Né? E neste momento, nosso grande objetivo, né, uma vez que a graduação, né, foi consolidada no Brasil, é fazer esse mesmo movimento na pós-graduação. Tá bom? Então, muito obrigado àqueles que estão chegando no curso, estão no primeiro período, né? Um bom curso, né? Parabéns por terem escolhido o curso de gestão pública, né? E aqueles que estão por se formar já aí no terceiro, quarto período, né? Também um bom final de curso, né? E que vocês façam aí uma boa transição para o mercado de trabalho. E aqueles que já estão no mercado de trabalho, né, que aproveitem dos conhecimentos adquiridos no curso, né, para buscarem aí um upgrade profissional. Né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, né, neste momento no Brasil, os estudantes de gestão, administração pública, políticas públicas, né, eles estão na crista da onda. Né? E nós estamos, todo esse processo que eu descrevi para vocês, né, mostra o quê? O fortalecimento da nossa área do ponto de vista acadêmico e também a forma em que a própria sociedade, a partir do mercado de trabalho, vem reconhecendo a nossa área. Por isso que nós temos essas múltiplas entradas, né, do ponto de vista profissional. Então, nós estamos na crista da onda. Né? E aí, quem vai surfar nessa onda, né, quem está aí, né, fazendo um bom curso, estudando, né, buscando conhecimento, né? Então o diploma de vocês em gestão e administração pública certamente, né, é, na verdade, a prancha de vocês para vocês continuarem, né, aproveitarem dessa onda, né, que é uma onda que tem muito chão ainda, né, ou, né, bastante tempo ainda para ela continuar ocorrendo, porque essa nossa área é uma área muito nova, né, com pouca gente ainda no Brasil. E ainda nós temos um longo caminho pela profissionalização da gestão pública brasileira, né, e olhando fortemente para a gestão pública subnacional, para os estados, mas sobretudo
para os municípios, tá certo? Então, muito obrigado e daqui a pouco a gente volta, então, para o nosso bate-papo. Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Natasha e vamos começar agora a nossa aula de gestão de projetos, transmitindo direto dos estúdios EAD da Universidade Metodista de São Paulo. Oferecer educação de qualidade é a missão da Universidade Metodista de São Paulo. A educação à distância da Metodista completa 10 anos de conquistas e vitórias. Ela atravessa barreiras geográficas por meio da excelência de seu modelo de ensino e aprendizagem. A Universidade Metodista de São Paulo resolveu entrar na educação à distância para garantir a expansão com qualidade da educação superior em todo o país. A presença de alunos de diversos estados, de diversas cidades brasileiras, certamente é um elemento de riqueza do nosso processo pedagógico. Aprendemos com eles e ensinamos para eles. Eu optei por fazer o ensino EAD devido à flexibilidade de horário e um custo-benefício. O EAD da Metodista foi excelente, eu achei muito bom, porque foi a única maneira que eu tinha de fazer uma graduação. O curso à distância, ele é tão ou mais intenso do que o curso presencial. Eu indico o curso EAD, porque para quem não tem tempo é o melhor. E se você tiver força de vontade e um pouco mais de determinação e disciplina, você consegue concluir o seu curso. Nós temos dezenas de polos de apoio presencial em vários estados do país. São parceiros, escolas, onde os nossos alunos de educação à distância encontram todo o suporte que eles necessitam para o seu desenvolvimento acadêmico. A Metodista conta com uma estrutura diferenciada, projeto pedagógico alinhado com as necessidades do mercado e um corpo docente qualificado, tudo para promover a construção do conhecimento. A história da Metodista na área de comunicação é uma das mais importantes no cenário educacional brasileiro. Podemos oferecer aos nossos docentes uma infraestrutura que é idêntica a um canal de televisão. Nós temos uma equipe de profissionais colocando a serviço dos nossos alunos de educação à distância essa infraestrutura. Então, essas ferramentas de comunicação por meio de ambiente virtual, com aulas em blocos, mais curto, interativa, com vídeo, dinâmica, que você consiga trazer uma poesia, uma reflexão nos momentos de interação com o aluno, numa teleaula e até nas atividades semanais e virtuais. Isso faz parte para um bom desenvolvimento do trabalho. Todo o estudo que ele fez durante a semana, dentro do planejamento que o professor propôs para ele, ele vai poder, neste momento de teleaula e webaula, tirar as dúvidas e assim construir o conhecimento junto com o professor. Olá pessoal, eu sou o professor Antero do curso de Processos Gerenciais. Estou aqui me preparando, sendo ajudado pela Bia, a preparar mais uma aula do EAD, que eu vou tratar do comportamento empreendedor. Desenvolvo aqui as aulas, algumas gravadas, outras de forma ao vivo, e uma boa aula para vocês. A EAD, na Universidade Metodista de São Paulo, ela se preocupa constantemente em oferecer aos alunos condições efetivas para uma aprendizagem cada vez mais significativa. Nesse sentido, há uma busca constante pelas melhores abordagens pedagógicas. Então, todos os professores da universidade, eles são selecionados obedecendo determinados critérios. Critérios de titulação, critérios de comprometimento, critérios de formação, a interação com o mercado. Os polos de apoio presencial estão espalhados por todo o Brasil, equipados para dar suporte aos alunos durante as aulas e nas interações com os professores. A comunicação entre professor e aluno torna as aulas mais dinâmicas e o processo de aprendizagem mais eficiente.
Nós temos ferramentas de fórum, né, em que os professores criam fóruns de dúvida da semana, criam fórum de dúvida sobre algumas atividades específicas que são desenvolvidas aí ao longo do curso. Os professores, eles buscam a gravação de podcasts, de brises, então que são vídeos informativos, para sanar possíveis dúvidas que venham a existir sobre as atividades semanais ou sobre outros processos avaliativos que aconteçam ao longo do curso. São feitas vivências, simulações, jogos. Os alunos estão em constante ambiente de trabalho, buscando a integração e a ação profissional nesse processo. Esse é o compromisso da universidade. E é assim que a Metodista valoriza a educação, garantindo acesso ao conhecimento a todos os cantos do país. Afinal, educação é o caminho mais importante para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Eu estou aqui para parabenizar a universidade pelos seus 10 anos EAD e eu fico agradecida por fazer parte dessa história. Não perca tempo e escolha, sem dúvida, a Universidade Metodista modalidade EAD, que você vai também se surpreender. Hoje eu sou professor de um curso técnico e com certeza eu tenho assim, orgulho em indicar um curso da Metodista EAD para os meus alunos. E hoje eu estou aqui desse outro lado como monitora, fazendo parte dessa família EAD, parte dessa família metodista, visto a camisa e digo, parabéns Metodista por esses 10 anos EAD. Pessoal, quero agradecer ao professor Fernando pela brilhante exposição. Nós temos algumas questões, né? Professor, eu vou fazer, porque a gente está com um período curtinho de tempo. Então, nesse período de crise econômica, professor, é comum a redução do número de concursados. Como é que o professor analisa o cenário de concursos para os próximos anos? Bem, o Brasil é o país dos concursos, né? Esse é um título que, inclusive, muitos especialistas, não só brasileiros, internacionais, dão. Uma porque esse instituto é muito consagrado, né, como uma forma de se tentar manter o princípio da impessoalidade no ingresso no serviço público, né? Bom, pensando os concursos públicos nos próximos anos, nós temos, embora a crise esteja aí, mas no momento eles vão precisar ser retomados, né, nos 3 níveis de governo. Por quê? Porque no curto período de tempo, nós vamos ter um grande contingente de aposentados no setor público brasileiro, né? Por mais que parte dessas pessoas possam ser substituídas, né, por tecnologias de informação, novas formas de trabalho, também mecanismos mais flexíveis de contratação, né, outras formas de se fazer a prestação do serviço público, mas nós temos um espaço ainda muito grande, né, para os concursos públicos, sobretudo em nível subnacional, né, e aí é nos municípios, né? E aí, quando os municípios brasileiros voltarem a ter, né, uma certa capacidade econômica e financeira, vocês podem ter certeza, né, que os concursos públicos vão retornar com força, porque parte do aparato da gestão pública municipal no Brasil, ele ainda está por ser formado para dar conta das competências constitucionais para os municípios que foram consagrados na Constituição de 88.
A gente tem uma outra questão, professor, que sempre aparece com os alunos, acho que ela está um pouquinho mais para baixo, que é a questão dos comissionados versus os concursados, né? Nesse semestre a gente tem o módulo de gestão de pessoas. Como é que você vê essa questão, né? Uma reclamação dos alunos, né? Da maioria deles, né? Dessa falta de critérios, né? Você vislumbra mudanças nesse sentido? Muito bem, nós estamos começando um debate no Brasil, ele é muito recente, né? Sobre a questão de critérios para ocupação dos cargos de livre provimento, né? O que nós temos que evitar só é que essa disputa entre funcionários efetivos de carreira versus alocação por livre provimento é uma disputa histórica, né? Argumentos corporativistas de ambas as partes, né? Porque às vezes também pode ficar aquela ideia, não, todos os cargos de livre provimento têm que ser direcionados para os funcionários que são efetivos, ou, por outro lado, as pessoas que vêm dentro do próprio sistema político, né, que guardam relação com o sistema partidário e vão estar dizendo ali, não, nós que devemos ocupar todos esses cargos. Nem ao céu, nem à terra. A questão é, quais são os critérios para a ocupação desses cargos de livre provimento? Eu acho que é um debate que deve estar se iniciando, né? E a questão é que nós comecemos a trabalhar processos seletivos abertos para muitos dos cargos de livre provimento com critérios bem definidos, que permitam tanto funcionários de carreira quanto pessoas de fora, né, participarem desses processos seletivos. Nós já temos boas experiências internacionais nesse sentido. Aqui na América Latina, o Chile é um exemplo, né? Portugal recentemente criou uma comissão, que é a CRESAP, que é a Comissão de Recrutamento e Seleção para o Serviço Público Português, no que se refere à ocupação dos cargos de alta direção, né? Então nós estamos começando esse debate, né? Só temos que tomar cuidado com o argumento corporativo, né? E fazer um debate mesmo de questões de instrumentos, né, gerenciais e estabelecimento de critérios, né, amplos, né, que deem oportunidade para quem é de carreira, mas também quem é de fora. Que aí é uma questão de perfil, né? Quer dizer, o que você precisa para, efetivamente, independentemente se é uma pessoa de carreira ou não, mas a pessoa pode ter aquele perfil, aquelas competências. Exatamente. Né? Aí a gente debate menos qualificação, né, no sentido de posse de um determinado diploma A, B ou C, e mais a questão da competência. Né? Se a pessoa, para além, né, dos conhecimentos, né, se ela tem ali as habilidades necessárias, podem ser habilidades gerenciais, né, se tem as atitudes, e aí você vai olhar isso muito a partir de uma experiência prévia dessas pessoas, né, e aí você começa mesmo a ter um upgrade mais forte, né, de instrumentos de gestão de pessoas no setor público. Porque o debate de gestão de pessoas no setor público ainda é um debate bastante operacional. Né? A questão da função gerencial da gestão de pessoas no setor público ainda está engatinhando, e agora a gente tem essa oportunidade de fazer tanto essa discussão da ocupação dos cargos de livre provimento, quanto também da melhoria dos processos de concurso público. Essa era uma outra questão. Pode falar. Muito bem. Os concursos públicos no Brasil, como a gente colocou há pouco, é uma realidade. Né? E é um instituto que entrou na nossa Constituição em 1934, né? Até como um antídoto para se tentar colocar uma barreira, né, ao processo patrimonialista, ao clientelismo na ocupação dos cargos públicos. Muito bem. Só que ao longo do tempo, né, o Estado mudou, né, a gente hoje precisa discutir a questão da gestão por competências, e o concurso público ele é fortemente regrado a partir de bases jurídicas. E acaba que muitas vezes o Instituto pode se tornar disfuncional. Né? Então, muitos concursos são feitos com foco apenas em tempo e custo. Né? Então, um bom concurso geralmente é aquele que é feito de forma rápida e teve pouco processo de judicialização. Essa é uma interpretação que, na verdade, não é adequada. Né? Um bom concurso é aquele que, na verdade, contratou as pessoas mais aptas para trabalhar numa determinada função durante muito tempo no Estado. Né? Então, ele tem que ser um processo mais estratégico. Né? Nós precisamos avançar em termos de modelos de prova, né? Ter segunda fase dentro desses concursos com instrumentos de avaliação mais qualitativos, mas que preservem, né, o princípio da impessoalidade da isonomia, o que muitas vezes leva a má interpretação do ponto de vista do Poder Judiciário. Então,
é uma coisa nova, né, que vai necessitar um monte de gente parar e dialogar coletivamente. Pessoal da área jurídica, né, com o pessoal da área de recursos humanos, né. Então eu venho estudando, inclusive um dos temas que eu venho trabalhando é a questão de modernização de concursos públicos, né. Por exemplo, na gestão pública municipal, infelizmente, nos pequenos municípios, muitas vezes são municípios que não têm uma capacidade para fazer um concurso. Às vezes não tem nem recurso para fazer uma contratação. Então vai ali, copia um edital, né, mimetiza uma prova, né, e aí não tem muito controle sobre aquilo, né. E mais do que isso, não é só a modernização do concurso, né, nós temos que pensar a modernização de todo o sistema de ingresso no serviço público. Do planejamento das pessoas. Exatamente, né? Aí entra planejamento da força de trabalho, olhar para se aquele concurso público de fato é necessário, quais são as funções e atribuições. Na hora que você terceiriza uma prova para uma fundação realizar um concurso público, você ter melhor controle sobre o padrão da prova, porque às vezes a prova é feita sem nenhum controle, e ela foge daquilo que o edital coloca. Aí você precisava de um perfil A, acaba entrando um perfil B, depois você não tem como consertar. Como que você aloca nos concursos públicos cursos de formação, como que você faz um bom acolhimento do novo funcionário público dentro do Estado, né? Como que você usa adequadamente o estágio probatório. Todas essas são discussões importantes para a modernização, não apenas do concurso, mas de todo o sistema de ingresso no serviço público brasileiro. Muito bom, eu acho que a gente está já com o tempo esgotado aqui. Eu agradeço a presença do professor Fernando. Todas essas questões que você colocou, professor, nesse semestre, como eu disse, nós temos o módulo Gestão de Pessoas, então vão ter oportunidade de discussão. Vão ter oportunidade, nós teremos estudos de caso, o professor Vinícius entra aí falando um pouquinho mais de carreira, né, cargos e carreiras. A professora Andréia também vai trabalhar com vocês durante o semestre. Vamos discutir um pouco de cultura organizacional e processos de mudança. Então, nós retomaremos, né? E por isso, do convite também, para a gente começar a pensar em como é que a gente pode mudar isso tudo. E você trouxe várias questões aqui que a gente precisa refletir. A pesquisa, né, que eles vão desenvolver nesse semestre, o tema é gestão de pessoas no serviço público. Que bacana. Então, pesquisa e ação, né, porque eles elaboram propostas de ação que a gente espera, né, e alguns grupos, de fato, acabam levando isso para os seus municípios. Então, a gente hoje começou uma conversa que nós vamos aí dar continuidade durante todo o semestre, e eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Acho que foi muito produtivo, né, a gente pôde aprender muito e vamos continuar aprendendo. Bem, eu que quero agradecer, né? Foi uma honra estar aqui na Universidade Metodista, né? No curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Como eu coloquei anteriormente, né? Tenho viajado o Brasil, indo a muitos cursos presenciais, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar num campus virtual, né? Num curso à distância de muito sucesso, com polos em todo o Brasil, né? E dialogando aí com esses alunos, né? Muitos dos quais já são alunos profissionais, né? Da gestão pública. Exatamente. E eu quero aproveitar aqui, professor, se você puder, até você falou da fanpage da SBAP, né? Mas acho que seria interessante até colocar para eles que tem vários grupos, né, no Facebook, até da FENEAP. Isso, também. Exatamente. Porque acho que eles nem, a gente nunca comentou isso claro, em aula, claro. Né? Perfeito. Então a federação. Falar. Então vamos lá. Nós temos diversas entidades para vocês que são alunos. É bacana vocês conhecerem a Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, mais conhecida como FENEAP, né? Podem procurar a FENEAP aí na internet, fazer uma pesquisa no Google, né? A FENEAP, neste momento, né, está terminando a sua página, em breve a página deve estar na internet. Anualmente eles realizam um evento que é o ENEAP, Encontro Nacional de Estudantes do Campo de Públicas, que neste ano já ocorre na semana que vem. Vai ser em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a primeira vez que o evento vai ocorrer no Nordeste, né? Temos também, dentro do Facebook, um grupo aberto chamado Campo de Públicas, muito bacana. Hoje já tem quase 5.000 pessoas participando, né?
E ali vão informações, né, sobre troca de ideias dos cursos, oportunidades profissionais, discussões políticas, né, livros eletrônicos. Então participem, entrem lá, né? Hoje todo mundo quase usa o Facebook, né? Faz uma pesquisa aí do grupo do Campo de Públicas e pede a sua inserção. E a gente está criando também um grupo do nosso curso, porque hoje a gente já está com 1000 egressos, né? Então é uma questão, não tem como mais fugir, né? E a gente precisa se conectar, né? Acho que essas experiências positivas, um vai ajudando o outro também, porque a gente precisa olhar para o lado, ver o que o outro está fazendo de bom, né? A gente precisa encurtar caminhos no nosso país, né? E para isso a gente tem realidades aí diferentes e ao mesmo tempo com muitas semelhanças, né? E nesse sentido, essas trocas de experiências são muito positivas. E é isso. Então, agradeço mais uma vez. Professora, a gente está finalizando. Eu espero que em todos os polos agora a gente tenha um segundo momento de aula-atividade. Espero que vocês possam dialogar. Eu pedi para que vocês postem uma foto aí de todos os polos, né? Cada polo vai tirar a sua foto do grupo, vai postar lá num fórum que eu já criei, que é o Fórum da Aula Magna. Tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Continuem com leitura ativa durante a semana. Eu propus algumas atividades para a gente começar a discutir o nosso PAP, o nosso projeto de ação profissional. E a gente se fala semana que vem, tá bom? Até lá, um abraço.